Seja bem-vindo à 43ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: f de x é igual a x ao quadrado mais x sobre x mais 1, se x for diferente de 1. E igual a 2, se x for igual a menos 1. Agora, é contínua em menos 1? Em zero? Por quê? Ou seja, nós vamos ter que determinar se a nossa função é contínua em x igual a menos 1, se ela é contínua em zero, e também nós vamos ter que dizer por que ela é contínua. Ou não, né? Agora, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Primeiro passo. Observe, eu tenho que demonstrar se a função é contínua em x igual a menos 1. E para isso eu vou fazer o seguinte, vou estudar o limite da função. Porque se eu tenho que determinar se a função é contínua em um determinado ponto, para fazer isso, eu tenho que comprovar o quê? Se ela é contínua. É quando x estiver tendendo a este ponto. Então, eu vou estudar o limite dessa função quando a variável x estiver se aproximando desse ponto, que é menos 1. E para isso, eu vou ter o quê? Limite de x ao quadrado mais x sobre x mais 1, quando a variável x tende a menos 1. Agora, se eu substituo na variável o valor a qual o limite dela está tendendo, que é menos 1, eu vou ter o quê? Menos 1 ao quadrado mais menos 1 sobre menos 1 mais 1. Isso vai dar 0 sobre 0. Isso não existe. Isso é indeterminado. Então, para calcular esse limite, eu vou ter que sair da indeterminação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha função x ao quadrado mais x e vou dividir e multiplicar tudo por x. Por quê? Porque é o seguinte, gente. Se eu pego um valor, multiplico por um determinado valor e divido por esse mesmo valor, eu preservo a proporção. Eu posso fazer isso. Exemplo. Se eu pego um número 3, multiplico por 2 e divido por 2, dá na mesma, porque 2 vezes 3, 6. 6 por 2, 3. Então, é o mesmo princípio que eu vou usar aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado, vou dividir por x e multiplicar por x. Assim como x, também irei dividir por x e multiplicar por x. Então, vou ter o quê? Limite de x vezes x ao quadrado sobre x, mais x sobre x mais 1. Agora, x ao quadrado dividido por x vai dar x. Se dividir por x, 1. Então, vou ter x vezes x mais 1 sobre x mais 1. Agora, eu tenho x mais 1 no numerador dessa fração. Eu tenho no denominador, eu posso dividir. X mais 1 dividido por x mais 1 dá 1. X vezes x vezes 1, né? Dá x. Cheguei aqui saindo da determinação. Então, vou substituir na variável o valor qual o limite dela está tendendo e assim obter o limite. Então, vou ter o quê? Menos 1. Então, a função é contínua em x igual a menos 1? Simples, gente. Não, ela não é contínua. Por quê? Pois o limite da função quando x tende a menos 1 foi diferente de 2. Foi menos 1. Aí você diz, não estou entendendo nada. Simples, gente. Aqui na lei de formação da função diz o quê? Ó? Se x for diferente de 1, então x ao quadrado mais x sobre x mais 1 vai me dar o resultado, vai me dar o valor. Essa aqui vai ser a característica da função. Agora, se x for igual a menos 1, ou seja, se x for contínuo aqui ó, em menos 1, o y tem que ser 2. Então, o limite dela teria que ser o quê? 2. Só que o limite que eu obtive foi menos 1. Então, a função não é contínua em x é igual a menos 1, nesse valor menos 1, pois o limite dela em f de x igual a menos 1 é diferente o quê? De 2, que está aqui na lei de formação. Agora, e em zero? Bom, em zero eu vou ter aqui, ó, limite de x ao quadrado mais x sobre x mais 1 quando x tende a zero. Substituindo na variável o valor qual o limite está tendendo que é zero, eu vou ter o quê? 0 ao quadrado mais 0 sobre 0 mais 1. Isso vai dar 0 sobre 1. 0 dividido por 1, 0. Então aqui ela é o quê? Ela é contínua. Ela é contínua em zero, pois o limite de f de x quando x tende a zero existe. É determinável. Eu consegui determinar aqui, ó, logo de primeira. Isso quer dizer o quê? Que essa função é contínua em x igual a zero. Agora, para ficar mais fácil de vocês perceberem por que a função
não foi contínua em x igual a menos 1, eu vou ficar aqui, eu vou construir o gráfico aqui da função. Observe, para qualquer x diferente de 1, para achar o correspondente y, vou ter que aplicar isso aqui, né? Y igual a x ao quadrado mais x sobre x mais 1, como diz aqui, ó, a lei de formação da função. Para x diferente de 1, x ao quadrado mais x sobre x mais 1 vai me dar o resultado. Ou seja, menos 1 está sujeito a essa regra aqui, porque menos 1 é diferente de 1. Então, ao aplicar essa regra, para x igual a menos 1, eu teria que obter 2. Só que eu não vou obter isso, né? Porque o limite de x igual a menos 1, como já foi calculado aqui, foi menos 1. Não foi 2. Mas eu vou aqui, ó, construir o gráfico e considerar a lei de formação. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Para x igual a menos 2, y igual a menos 2, aplicando aqui a fórmula. Para x igual a menos 1, y igual a 2, como diz aqui, ó, a lei de formação. Para x igual a 0, y igual a 0. Para x igual a 2, y igual a 2. Vou aqui, ó, construir o gráfico da função. Observe. X igual a menos 1, y igual a 2, né, que é o que diz a lei de formação, é este ponto aqui, ó. Que não tem nem lógica aqui no traçado formato do gráfico da função. Agora, x igual a menos 1, y igual a menos 1, foi o valor que eu obtive calculando o limite, ó, este ponto aqui. Você vê, faz parte do gráfico da função, do traçado do gráfico da função. Então você vê que este valor aqui, ó, ele é o correto do limite para x igual a menos 1. Isso quer dizer o quê? Que a lei de formação da função ela está incorreta. Por isso que x é igual a menos 1, y igual a 2 é inválido. 2 não é o limite de x igual a menos 1 para essa função. Bom, gente, eu espero que tenha ficado mais claro aqui, né? Vocês tenham conseguido entender com clareza o que foi exposto aqui nessa aula. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.